Bom dia, agronegócio, segunda-feira, 3 de junho de 2024, 8 horas 11 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado, que acontece aqui pelo noticiasagricolas.com.br, pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, pela TV Climatempo e também pela rádio Agro Hoje. Então, audiência seleta para receber essas primeiras informações do dia, notícias, preços, entrevistas, tudo aquilo que você precisa saber para tomar boas decisões. E hoje, nesta edição de segunda-feira do Bom Dia Agronegócio, vamos falar sobre o clima no Rio Grande do Sul, como é que começa mais essa semana para o estado gaúcho. Vamos falar também sobre a oferta global de trigo, que está preocupando e por isso os preços continuam subindo. Vocês vão ver que na nossa rodada de preços, hoje um dos nossos destaques é o mercado do trigo, que tem novas e boas altas na Bolsa de Chicago e em outras bolsas internacionais também. Vamos falar também sobre a oferta de petróleo, vamos falar ainda sobre o clima nos Estados Unidos no nosso quadro de entrevistas com o seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Labora. Afinal, este é o principal driver dos preços dos mercados, principalmente soja e milho na Bolsa de Chicago. Neste momento está começando apenas o nosso Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. Vamos checar os preços, vamos conferir as cotações neste momento. Bolsa de Chicago, queda para soja e uma queda expressiva, 0,8%, 11 dólares e 95 centes por bushel. O mercado começa a semana já abaixo dos 12 dólares para os principais vencimentos. Milho, 4 dólares e 44, 0,3% de queda. O trigo sobe 1,5%, vai a 6 dólares e 87 centes por bushel. Ainda na Bolsa de Chicago, checaremos os derivados de soja agora. O óleo volta a cair, 1,1% de baixa para 45 centes mais 2 por libra-peso. O farelo de soja cai também, 0,7% de baixa, 362 dólares por tonelada curta, o que ajuda a justificar também essas baixas da soja em grão, enquanto o milho cai um pouquinho mais timidamente e o trigo sobe. Então hoje, dia negativo para o complexo soja e leves baixas para o milho e boa alta para o trigo, nesta segunda-feira, dia 3 de junho. Ainda na nossa rodada de preços, o café na Bolsa de Nova York, que é com quem a gente começa a checar a Bolsa de Nova York, 1,9% de alta, 2 dólares e 26 mais 58 por libra. O açúcar subindo também, 0,7% de ganho para 18 centes mais 42 por libra peso. O algodão cai 1,1% para 75 centes mais 30 por libra. E petróleo, e a gente começa a checar com ele os demais grupos de commodities, petróleo subindo timidamente na manhã desta segunda-feira, 0,2% de alta para o WTI, 77 dólares e 8 centavos por barril. O Brent, 0,2% de ganho também para 81 dólares e 24 centavos. O gás natural, 4,3% de alta. O ouro sobe 0,3%, a prata 0,4% e o cobre 0,8% de avanço. Então, as commodities metálicas e energéticas todas num caminho comum de alta. Já entre as agrícolas, esse caminho não é o mesmo para todas elas. Então, algumas subindo, outras caindo, cada uma respeitando os seus fundamentos. Já para energéticas e metálicas, alta para todos. Dólar index, checaremos também. Nós temos uma pequena baixa de 0,04% para 104.585 pontos. Bom, para encerrarmos a nossa rodada de preços, fechamento das negociações na Bolsa de Dalian, mercado futuro na China, farelo fechando em queda, óleo de soja com queda forte e milho com leves ganhos. Segundo nos informa Eduardo Vanin, analista de mercado da Agrinvest, a semana começa com forte queda para o complexo soja na CBOT e também na Bolsa de Dalian. O clima nos Estados Unidos continua muito favorável, chuvas para todas as regiões, temperaturas em elevação, porém ainda baixas, mas estava previsto para começar a subir de fato a partir deste início de junho. Vejamos como se comporta. O mapa de chuvas acumuladas de 30 dias mostra volumes acima do normal para a maioria das regiões. O relatório desta segunda-feira, que chega às 17 horas, horário de Brasília, o boletim semanal de acompanhamento de safras, deve trazer mais um bom avanço de plantio para a soja e, além disso, o USDA deve divulgar o seu relatório de processamento de abril de soja.
Então, é mais um dado que o mercado vai receber. E também nesta segunda-feira chegam os dados dos embarques semanais norte-americanos, também pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Então, é uma segunda-feira de bastante informação para o mercado. Lembrando que este relatório de acompanhamento de safras, o avanço do plantio, ele chega só às 17 horas, já depois do fechamento dos negócios em Chicago. Aí o mercado vai, claro, se preparando para receber esses números. Parte dessas baixas está atrelada a esse final de semana de boas condições climáticas no meio oeste americano, lá no Corn Belt. E aí, agora a gente vai observar como o mercado vai se comportar ao longo dessa segunda-feira. E hoje à noite, quando retomam os seus negócios, após o fechamento às 13h30 da tarde, retoma às 21h, né, às 9 da noite, os seus negócios na CBOT. Vamos ver como é que vai refletir os números que serão reportados às 5 da tarde, ao que já já a gente vai tratar com o seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, aqui no nosso quadro de entrevistas. Aliás, você pode se adiantar e fazendo a sua pergunta sobre o mercado de grãos para o seu Ginaldo, que já já estará aqui conosco. Bom, 8h17 pelo horário oficial de Brasília. Dados os preços, vamos checar as manchetes. É hora das nossas notícias da manhã. Bom, primeira informação desta segunda-feira. A semana começa mais uma vez com chuva para o estado do Rio Grande do Sul, segundo informam os institutos de meteorologia. O sistema frontal que está no Uruguai e começa a ingressar nesta noite de domingo, começou a ingressar nessa noite de domingo pela fronteira e pelo extremo sul gaúcho, vai trazer chuva para a maioria das áreas do estado e queda acentuada da temperatura. O retorno da chuva, como a Metsul tem insistido, não deve preocupar. Será um episódio breve e pouco expressivo de precipitação, ainda bem. Chuva, sempre é bom lembrar, é normal e nessa época do ano costuma chover 1 ou 2 dias por semana. A normal foi a quantidade de chuva que caiu em tão curto período no fim de abril e começo de maio e gerou essa tragédia toda que está em curso no Rio Grande do Sul. Aliás, uma das manchetes, duas informações importantes desta segunda-feira é de que com a baixa das águas, alguns abrigos estão sendo fechados no Rio Grande do Sul e as famílias estão tendo de buscar alternativas. Alternativas essas que não existem. Mas os abrigos, para eles se manterem abertos, eles precisam das doações. Então é preciso verificar e continuar, né, mantendo essa corrente de doações chegando ao estado gaúcho. Então, essa é uma das preocupações agora, principalmente nesse momento onde as temperaturas estão caindo de forma muito brusca. E o número de mortos hoje foi confirmado, né, no final do dia de ontem, na verdade, foi confirmado mais um morto em função das enchentes, né? Então, pelas enchentes, pelas cheias históricas que assolaram o Rio Grande do Sul, o número de mortos sobe para 172 até este momento. Bom, para o alívio do Rio Grande do Sul, o cenário para esta segunda-feira não indica chuva com volumes elevados, assim as precipitações no máximo irão atrapalhar a limpeza nas áreas em que foram inundadas. Não haverá repique de cheias de rios, segundo ainda informa a Metsul. O rio Guaíba está pela primeira vez desde abril abaixo da sua cota de inundação, graças a Deus. Essa é uma boa notícia. É possível que em alguns pontos do oeste e norte do estado sequer chova nesta segunda-feira. Nos locais em que mais chover, e não serão muitos, a precipitação deve atingir algo como 30 a 40 milímetros, que não é muito para esse momento. No geral, a chuva na maior parte do estado, nas áreas em que chover, deve se situar entre 10 ou 20 milímetros, com muitos locais abaixo desses 10 milímetros. A chuva tende a ocorrer mais em cidades do centro, sul e leste do estado gaúcho. Já nesta segunda-feira, começa a ingressar ar seco e frio na retaguarda da frente fria e o sol já retorna em algumas regiões como oeste e sul do estado. No final da segunda-feira, o tempo vai estar firme em quase todo o Rio Grande do Sul. A massa de ar frio ingressa com vento sul moderado e com rajadas de vento no leste do estado, o que levará o Guaíba temporariamente nesta segunda, podendo voltar a atingir a cota de transbordamento de 3 metros no cais. Com a chegada do ar frio, a tarde dessa segunda-feira será fria, com marcas consideravelmente baixas, mais baixas até do que as deste domingo, em muitos casos até 15 graus inferiores
as temperaturas. Porto Alegre e a região metropolitana da capital, que neste domingo estavam com algo entre 27 e 28 graus, devem ter 13 a 14 graus na maioria das cidades neste primeiro dia da semana, também nesse intervalo aí de 15 horas, horário de Brasília, certo? Bom, as temperaturas continuarão caindo, segundo ainda a Metsul, o final da segunda-feira deve ser frio, levando a um amanhecer muito frio na terça-feira, que pode ter mínimas de 0 a 2 graus com geadas na campanha, fronteira com o Uruguai, Serra do Sudeste e Campos de Cima da Serra. Porto Alegre deve ter 8 graus. O frio, no entanto, no estado deve durar pouco, ainda segundo nos informa a Metsul, porque na quarta-feira o ar quente começa a retornar pelo noroeste e organiza uma frente quente com chuva no sul e leste gaúcho. Por isso, a segunda metade dessa semana será quente no estado, com tardes de temperaturas altas para o mês de junho. Bom, para o Rio Grande do Sul, essa é uma notícia boa, que eles precisam se recuperar e precisam do sol para secar o Rio Grande do Sul, né? Então, é uma notícia um pouco boa, um pouco ruim, né? E essa amplitude térmica muito elevada, enfim, é preciso manter a atenção sobre o estado do Rio Grande do Sul. Seguiremos acompanhando, lembrando, quando a gente olha para a agropecuária do estado, né, falando diretamente agora com a nossa audiência, é preciso também nós termos no nosso radar que, de fato, essas águas precisam baixar para que se entenda o tamanho do estrago que as propriedades rurais sofreram. O que já é possível fazer? Começar a fazer para recuperar essas propriedades e esses produtores rurais poderem retomar as suas atividades. E mais do que isso, a recuperação dos solos. Isso é o mais urgente agora para que as próximas temporadas possam ser implementadas, para que as próximas safras possam ser efetivadas. Então agora é olhar para frente, né, diante do que é possível fazer, mas é preciso que esse clima se confirme desta forma para que estes produtores possam fazê-lo. Então, seguiremos acompanhando. Para fechar, a informação do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. Lembro a vocês que esta é a semana do primeiro leilão de arroz da Conab. Acontece no dia 6 de junho, quinta-feira, às 9 horas da manhã, para 300 mil toneladas. Vejamos qual será o comportamento da demanda por este arroz. E a Abras, que é a Abras, Associação Brasileira dos Supermercados ou dos Supermercadistas, mas todo o setor arrozeiro afirma: não haverá desabastecimento de arroz. Você não precisa sair correndo para ir comprar arroz, né? Principalmente a esfera urbana da nossa audiência, é bom receber essa informação. Fique tranquilo, o abastecimento está garantido, mas o leilão do governo também. 8 horas e 24 minutos pelo horário oficial de Brasília. Enquanto estamos nós aqui trazendo as nossas notícias, as manchetes dessa segunda-feira, dia 3 de junho, vá mandando o seu comentário, a sua posição, a sua opinião, a sua pergunta, se quiser se adiantar para o seu Ginaldo. Bom Dia Agronegócio é um programa feito pela nossa audiência, para a nossa audiência, é o nosso momento de troca, que é a hora que você pede mais informações sobre determinados mercados, sobre determinadas regiões, então aproveite esse espaço para isso, certo? Bom, na sequência das nossas notícias de hoje, temos ainda preocupações também sobre a oferta global de trigo, o que tem feito, inclusive, os preços subirem agressivamente nas últimas semanas. O clima está adverso em algumas das principais origens produtoras do planeta. Então, em maio, nós tivemos um aumento de 16% nos preços do trigo em função dessas preocupações com o clima, dessa preocupação com a oferta global. Aliás, uma relação muito importante que Vlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consulting, fez em uma entrevista exclusiva ao Notícias Agrícolas lá, direto de Paragominas, né, no Pará, para Alexander Horta, foi justamente essa relação com o arroz. A oferta global de arroz também está ajustada. A oferta global de trigo também está ajustada. E esses dois mercados são muito relacionados, uma vez que o consumo de carboidrato pelos seres humanos acontece via ou arroz ou derivados do trigo, então massas, pães, biscoitos, enfim. Então,
esses dois mercados, né, com ofertas ajustadas, vão um também puxar os preços do outro. Então, essas altas que são observadas no mercado do arroz, elas não são só porque as enchentes acometeram a produção no Rio Grande do Sul. Muito antes disso acontecer, os preços já haviam subido no mercado global diante dessa oferta bastante ajustada de arroz. E agora, essa preocupação com o trigo. Veja, problemas climáticos em importantes países produtores geram dúvidas sobre a oferta global de trigo, o que faz com que os preços do cereal fez com que os preços do cereal encerrassem maio com uma expressiva alta no mercado internacional. Em Chicago, 16% de alta. A cotação do contrato junho ficou em R$ 6,75, segundo os últimos levantamentos. Ao longo do mês, deste último mês, houve uma série de cortes nas estimativas de produção de Rússia, Ucrânia, França e Austrália. Juntos, esses países respondem por cerca de 20% da produção global, de acordo com as informações do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E neste domingo, no final do dia de ontem, o seu Ginaldo Souza, que tradicionalmente, costumeiramente, manda os seus, né, a uma frente ali de pessoas que recebem essas informações em primeira mão, ele ontem destacou essa condição para o trigo, né, na sua chamada para a abertura de mercado. E ele pontuou: já na Europa, especialmente na Rússia e no Mar Negro, o calor com altíssimas temperaturas e clima seco permanecem, onde a safra de trigo, tanto na Rússia quanto na Ucrânia, estão sendo reduzidas semanalmente. Então, esses dois países são players completamente importantes na oferta global de trigo. Mais do que isso, estão os dois em guerra nesta ofensiva russa ao território ucraniano, o que também naturalmente já reduz a disponibilidade de produto ucraniano. A Rússia veio na última temporada com muito trigo e trigo barato ao mercado, tinha ali um estoque considerável e trouxe essa oferta ao mercado, trouxe uma certa pressão, inclusive, sobre os preços. Depois disso, viu ali o clima ficar mais desfavorável para sua produção, as consultorias virem trazendo esses cortes em suas estimativas, o que foi novamente puxando as cotações do trigo para cima mais uma vez. E isso, claro, trouxe também um respiro para os preços do trigo aqui no Brasil, mas sem muito impacto. Por quê? Porque assim como para o arroz, o Rio Grande do Sul é um grande produtor de trigo nesse país, o impacto, né, dessa movimentação dos negócios ficou bastante claro. Então, na última semana, inclusive, nós conversamos com Elcio Bento, analista das safras e mercado, que pontuou que a tendência de alta para os preços do trigo, ela está bastante estabelecida. No entanto, o impacto disso para o nosso trigo é limitado justamente por conta dessa dificuldade no avanço dos negócios. Muito trigo se perdeu no Rio Grande do Sul com a levada dos silos, né? A força das águas que destruiu os silos levou uma parte também de volumes de trigo que estavam já armazenados, uma vez que a colheita já estava concluída no estado. Então temos um cenário bastante desorganizado para o trigo nesse momento. Preocupações com a oferta global, aqui no Brasil, dificuldade de avanço dos negócios. Então, isso tudo vem promovendo uma alta nos preços, que eu reforço. Aqui no Brasil ela chega, no entanto, chega de forma um pouco mais limitada. Lembrando que o Brasil vinha ampliando as suas exportações de trigo, no entanto, depois dos problemas na última temporada, sentiu um pouquinho mais agressivamente uma perda de market share ali no cenário externo. E isso muito atrelado à perda de qualidade do nosso trigo na última temporada, também em função de problemas climáticos. Então, o Brasil está se reestruturando para fazer a sua próxima safra de trigo. A safra de trigo no estado do Rio Grande do Sul, 24-25, vai enfrentar inúmeras incertezas por razões óbvias. Enquanto isso, a safra global já corre sob uma nebulosidade também muito grande. Para fechar essa notícia, vamos só conferir como é que estão as cotações um pouquinho mais, né? Vamos abrir aqui a tela das
das cotações para checarmos esses preços na Bolsa de Chicago nesta segunda-feira. Contrato julho tem 6 dólares e 87 por bushel, 9 pontos de alta. O setembro, 7 dólares e 8 pontos mais 75 de avanço. O dezembro, 8 pontos mais 75 de ganho também para 7 dólares e 32. E o março vai a 7 dólares e 49 por bushel, com uma alta de 9 pontos mais 25 nesta manhã de segunda-feira. Então, mercado de olho na oferta global de trigo e, claro, no entendimento da demanda e como essas informações vão se cruzar para formar preços. Lembrando que o Brasil importa trigo também e deverá ter de importar um pouco mais nesse ano de 2024. Bom, 8 horas e 31 minutos pelo horário oficial de Brasília. Na sequência das nossas notícias, é hora de falarmos agora sobre o mercado de milho. E vou reforçar, ficou alguma dúvida sobre o que eu falei? Traga aqui os seus comentários, eu vou respondendo, a gente leva para o Fala Produtor, né? Vá trazendo aqui a sua participação, é muito importante. O Bom Dia Agronegócio é um programa construído pela nossa audiência, então vá participando. Bom, falamos de trigo, falamos alguma coisa sobre o mercado de arroz. É importante também trazermos as informações sobre o mercado de milho, que é um outro mercado que vai chamando atenção. A colheita da safrinha vai acontecendo e os preços estão agora bastante regionalizados, segundo as informações do CPEA. O mercado está ali buscando também entender, né, os caminhos que vai fazer, até porque veio numa segunda safra com uma redução de área considerável, com a colheita em andamento. É possível perceber que, de fato, o potencial produtivo ficou reduzido em importantes e diversas regiões produtoras do Brasil, porque tivemos aqueles problemas todos na soja. Então, alguns desses problemas se arrastaram também para a segunda safra de milho e o mercado vai enxergando esse cenário. Segundo as informações do CPEA, trazidas na manhã desta segunda-feira, as atividades de colheita da primeira e segunda safras de milho seguem avançando no Brasil, mas os agentes continuam incertos quanto à produção da segunda safra em algumas regiões, de acordo com pesquisadores do CPEA. O clima, ao longo de maio, não amenizou a situação das lavouras, especialmente as do sul, sudeste e partes do centro-oeste. Quanto aos preços, os levantamentos do CPEA apontam que os movimentos são distintos entre as praças de comercialização acompanhadas pela instituição, refletindo as condições de oferta e de demanda. Entre regiões consumidoras, como a partes de São Paulo, por exemplo, os valores recuaram, sobretudo devido à retração de compradores. De modo geral, pesquisadores do CPEA explicam que o que prevalece é o comprador sinalizando ter estoques e no aguardo de um maior volume para negociar. Do lado vendedor, a maioria analisa a situação local para disponibilizar novos lotes. Eu vou abrir aqui com vocês uma análise do Vlamir Brandalize, consultor da Brandalize Consulting, trazendo algumas informações aqui sobre a semana que se inicia, né? Então, o mercado, ele vai caminhando ainda, né, com algumas poucas negociações, já que, né, os agentes estão ainda um pouco mais contidos, mas o mercado de milho nessa nova semana recebe a safrinha que deve ganhar ritmo da colheita, mas a parte da safra deve chegar depois do dia 20, o que aí sim pode intensificar um pouco mais dos negócios, segundo informa Vlamir Brandalize, consultor da Brandalize Consulting. 8 horas e 34 minutos pelo horário oficial de Brasília. Agora a gente faz um rápido intervalo para você não só acompanhar os relatos que continuam a chegar do Rio Grande do Sul, mas também para acompanhar um recadinho sobre o Crop Tour Laboro Notícias Agrícolas na edição deste ano. Na sequência, seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, conversa conosco no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. Olá, amigos.
Olá amigos, estamos em Estrela, Arroio do Ouro, aqui junto com a família Malman. E isso aqui, amigos, é uma cena inimaginável. É algo que foge da compreensão humana. Vocês estão vendo que nós estamos aqui, ó. É uma área muito grande. Isso aqui era a lavoura de soja. Sim. Olha como que ficou a lavoura de soja. Totalmente perdida. Ó, solo totalmente que veio destroços. Aqui tem areia. Aqui tem... Quantos carros tem no meio da propriedade de vocês que vocês contaram? Aqui 3, lá em cima são 7 ao todo. Lá em cima também, 7 carros, 7 carros que vieram à deriva com a água do rio. A maioria dos vizinhos aqui. Aqui, amigos, era a lavoura de soja. E aqui ao lado era o milho que era para ser feito silagem. O rio subiu quantos metros aproximadamente? A cota deu 33 e quase 34, né? A maior enchente que deu foi a de 41. Ela se igualou à enchente de setembro. Foi 20, quase 30, né? Ela superou tudo, né? Deu quase 4 metros a mais. Viu? Olha só o que sobrou do milho, amigos. Dá uma olhada aqui, ó. Ó, roupas. Enterrou tudo o milho, desemparelhou o solo. Aqui precisa fazer um sistema, primeiro, catar pau, pedra, olha aí um para-choque que tem aí, tem casa, tem o que você imaginar no meio da lavoura. Ele me contou que o trator do vizinho chegou rolando bem perto da sua casa. Perto da minha casa. Mais um outro também ali em cima. Também pegou uma árvore grande e foi rolando. Né? Destruição total dos 2 tratores. Meu Deus do céu. Olha aqui no meio da lavoura o que nós estamos vendo aí, ó. Tapete de carro, palanque, pedaço de casa, máquinas. Olha ali, ó. Lá tem pulverizador no meio da lavoura do vizinho, carretão. Tinha outro lá que nós já tiramos, o graneleiro, né? Tá com os pneus para cima, já tiramos. Gente, aqui o Rio Grande está vivendo um cenário de guerra. A agricultura está sofrendo muito, olha, e são áreas grandes, são áreas agricultáveis, aqui são os vales, são naturalmente terras muito férteis. Mas agora os produtores aqui vão ter que começar do zero. Aqui vai ter que catar pau, emparelhar o solo, corrigir novamente, fazer um sistema convencional para depois voltar no sistema plantio direto. E os agricultores do Rio Grande estão pedindo socorro. Ó, os animais que tem, o pouco que sobrou, a grande maioria morreu. Sim, a maioria morreu. Mas olha ali os que sobrou tão soltos para comer alguma coisa, estão sobrevivendo graças à doação de feno, principalmente. Pré-secado é bom, só que é mais difícil de descarregar, é mais difícil de carregar de volta. Pré-secado é bom, mas o feno é melhor ainda. Milho é uma situação desesperadora. E o governo precisa tomar partido nisso. Como que fica os financiamentos? Como que vai pagar? Isso é uma catástrofe natural. E uma coisa que eu aprendi aqui no Rio Grande, fiz questão de levar a minha família junto, é para ver o espírito de solidariedade, reconstrução. Hoje vi pessoas plantando flor, limpando casa, tirando barro, fazendo o que pode. Anos difíceis que estão passando agora, mas isso aqui vai ficar na história. É hora de nós dar as mãos e fazer tudo o que for possível. Que Deus abençoe nossos amigos do Rio Grande. Bom,
já vou aqui fazer esse reforço de convite para você participar do Crop Tour Grupo Laboro Notícias Agrícolas. A edição desse ano vai ser importantíssima. Tem um Laninha no radar e tem uma boa safra até este momento sendo configurada nos Estados Unidos. E esse é o principal driver dos preços neste momento. A situação do clima lá no meio oeste americano, no Corn Belt, regiões que você vai visitar se estiver nesta edição do Crop Tour Grupo Laboro e Notícias Agrícolas. Tema que a gente vai discutir agora também no nosso quadro de entrevistas, além de, claro, preços de soja, milho e trigo, aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. E claro que quem vai nos dar mais informações, excelente forma da gente começar a semana, é seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro. Seu Ginaldo, é sempre um prazer ter o senhor aqui no Bom Dia Agronegócio, aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Bom dia, amigos do Notícias Agrícolas. É sempre um prazer estar com vocês. Hoje, segunda-feira, a gente já amanheceu de manhã cedo com o primeiro-ministro, o ministro da Agricultura da Rússia, declarando que as geadas de maio foram terríveis para o país, quando quase 1 milhão de hectares, vamos dizer assim, ficou fora de cogitação, perdas insubstituíveis, e esse final de semana elogiando de novo. Então, a gente está começando a semana, depois de uma semana de longo feriado em Chicago na segunda-feira, feriado no Brasil na quinta-feira. Tudo isso aí atrapalhou um pouco os mercados, mas a soja continua caindo, Carla, meus amigos. O milho tem suporte, uma grande seca no México, seca na China, estão atrapalhando, vamos dizer, as safras de milho. O milho tem suporte. Agora, a soja não tem suporte nesse exato momento. Nós estamos vendo aí o mercado rompeu os $12 nos preços imediatos, já tinha rompido nos preços futuros. E eu diria para vocês, eu não sou pessimista para o mercado, eu gosto de olhar as coisas com realidade. Nesse exato momento, Carla e meus amigos, eu posso dizer para vocês, só tem uma coisa para fazer com que os preços subam para a soja, é reduzir a oferta, porque nesse momento a oferta que nós temos, Brasil, Argentina, Paraguai, enfim, Estados Unidos da safra velha, é suficiente para atender a demanda. Só tem uma coisa para fazer com que os preços subam, naturalmente, reduzir a oferta. E como você reduz a oferta? Um problema de clima nos Estados Unidos, e até agora, até o momento, tem sido perfeito. Esse final de semana as chuvas foram poucas, mas durante essa semana o plantio vai avançar. Hoje sai o Farm Progress e nós podemos ter notícias aí já de Prevent Plant, ou seja, muitas áreas poderão ficar sem plantar. Então, amigos, é preciso olhar bem o mercado e olhar bem o clima. Só tem uma coisa, Carla, que pode baixar, que pode fazer com que os preços subam, é a redução da oferta. Agora, seu Ginaldo, diante dessas informações que o senhor compartilhou, inclusive conosco no final do domingo, ontem, os mapas climáticos para o meio oeste americano não trazem até este momento alguma ameaça que pudesse trazer ali uma ameaça climática que pudesse ameaçar a oferta, pelo menos por enquanto. Isso quer dizer que a pressão sobre as cotações, em especial soja e milho, deve continuar? Cara, eu tenho uma grande expectativa. Você sabe que, como economista, eu, depois de velho, resolvi fazer também climatologia. E eu gosto de estudar o clima e gosto de entender o que está acontecendo. Nesse exato momento, nós temos um desaquecimento brutal, muito rápido, das águas equatoriais do Pacífico. O mês de abril nós começamos com 1,2, terminamos com 1,5, já iniciamos o mês de maio, viemos para basicamente zero, e hoje, na atualização que vamos fazer daqui a pouco, daqui 2 horas, estaremos fazendo a atualização das águas, das temperaturas, e vamos ver se realmente entrar
o que nós estamos pensando, o Laninha, pode ser que nós venhamos ter uma mudança climática no final do mês de junho. Isso é muito importante ficar de olho, porque seria a única coisa capaz de mudar o clima, seria o Laninha. Eu volto a frisar que as questões do clima nos Estados Unidos, as grandes secas aconteceram durante o fenômeno Laninha e não durante o El Ninho. Entendeu, cara? Sim. Agora, seu Ginaldo, o que o senhor espera para essa atualização que acontece em 2 horas? O senhor acha que vem mais um indício ali de que o Laninha está já configurado e a tendência é de que vá se intensificando? Ou precisarão mais algumas semanas para ver a confirmação desta configuração? O pessoal da Austrália, o Biro, já está dizendo que o Laninha já está em vigor. Entretanto, eu diria para você que ainda não. É preciso que nós tenhamos um pouquinho de paciência para poder afirmar com segurança, com tranquilidade. Eu, nesse exato momento, acho até que nós já estamos neutros. Agora, para confirmar que o Laninha entrou, a gente vai precisar de mais 2 a 3 semanas. E eu diria para você que nós podemos ter um verão americano, ou seja, no hemisfério norte, um verão com seca, perdão, um verão com Laninha. Então, uma possibilidade de seca pode existir e pode mudar a tendência do mercado. É isso que eu vejo, Carla. Seu Ginaldo, como é que o senhor tem visto essa espera ou essa construção da safra norte-americana chegando para a formação dos nossos preços, ao passo em que ainda temos um volume de soja 23, 24 considerável para comercializar no Brasil, embora a gente tenha tido um maio bastante importante para os negócios, e claro, o produtor tendo de fazer o seu planejamento para a safra 24, 25. Como é que o caminhar dessa nova safra americana chega para o produtor brasileiro? Cara, nós temos que levar em consideração. Imagina você se vier uma safra cheia nos Estados Unidos, 125 milhões de toneladas. Soja, lamentavelmente, vai cair muito, cairia muito, porque a soja, como eu disse no início, não tem nenhum suporte técnico que nós possamos imaginar por parte da demanda. A demanda é fundamental. Nesse exato momento, por gentileza, nesse exato momento, nós não podemos pensar que vai acontecer, vamos dizer, um problema sério nos Estados Unidos. Nós podemos dizer que há uma probabilidade de, eventualmente, entrar o Laninha e mudar as questões climáticas. Aí sim o produtor brasileiro poderia se beneficiar com isso. Caso contrário, imagina você, nós já estamos sob pressão nesse exato momento, sem contar com a safra americana, vamos dizer, pronta. Imagine você se nós tivermos uma safra americana totalmente cheia, e aí com 123, 125 milhões de toneladas, aí os preços não se seguram. Então, o produtor brasileiro tem que começar a olhar e também aproveitar os preços devido também à questão da desvalorização do real, ou seja, a precificação do dólar, e começar a fazer negócios colocando, evidentemente, na sua carteira o dinheiro da venda de muita soja que está aí ainda disponível, Carla. Seu Ginaldo, o senhor vê que uma mudança de comportamento do produtor, principalmente nesse mês de maio, como eu falei, nós tivemos um bom avanço. Essa mudança de comportamento do produtor, enxergando essas oportunidades, embora a gente comece a semana já abaixo dos $12 em Chicago, né? Essa mudança de comportamento tende a continuar, porque a gente tem um bom espaço aí ainda para a nossa soja brasileira no mercado global, então ele deve continuar aproveitando essas oportunidades e fazendo esses negócios ainda? Eu não tenho dúvida, cara. Eu acho que nós temos que aproveitar. Imagina você, se nós chegarmos no final de junho, veja bem,
Basicamente, deixa eu colocar aqui alguma coisa técnica. O plantio, hoje nós temos o Farm Progress, que vai medir quanto nós temos de plantio de milho, de soja e de trigo. Semana passada nós tínhamos 68 de soja, tínhamos 83 de milho e 88 de trigo. Eu diria para você que hoje o milho 83 pode ir para 94, 95, não sei. Vamos ver como é que foi o plantio durante o final de semana também. Mas é preciso considerar que daqui para frente, o junho, o que se planta de milho tem perdas. Perdas de produtividade, tem perdas de uma série de fatores, porque é fora da janela. É a mesma coisa a partir de 21 de junho, termina a janela da soja. E pode ir até o comecinho de julho, mas aí já também tem perdas. Então, nós temos que levar em consideração isso aí. Temos que acompanhar muito bem o que é que está acontecendo e se a safra vai ser plantada no seu todo. Porque hoje nós podemos, inclusive, dependendo do número da safra plantada de milho, nós podemos ter o famoso pensamento do produtor no prevent plant, ou seja, ele jogar áreas que ele não vai plantar no programa do prevent plant e ficar áreas de milho sem plantar. Isso quer dizer que muita gente poderia pensar, não, mas ele também pode esperar e talvez plantar mais áreas de soja. Poderia sim, mas eu não creio. Eu acho que ele vai para o prevent plant se realmente acontecer dele não plantar todo o milho. Então, nós temos que aproveitar esse momento, dólar precificando, o produtor brasileiro tem que aproveitar, porque se não houver qualquer problema lá na frente, os preços vão cair muito mais. Eu não quero falar de números aqui, mas quero alertar, vão cair e muito mais. Seu Ginaldo, eu acho que é inevitável a gente falar um pouquinho sobre o trigo e o seu Adoniran Castro está conosco. Ele diz o seguinte: por favor, Carla, como é que ficam os preços do trigo no futuro para o Brasil? Como será a nossa safra? O seu Adoniran fala conosco de Maringá, no Paraná. O senhor vê, seu Ginaldo, nesse momento uma incerteza muito grande ali permeando os negócios com o trigo em função, desse cenário que o senhor descreveu, né, no começo da sua fala? E aqui no Brasil está muito incerto também, né, seu Ginaldo? A questão do trigo, meu caro, é Daniel, né? Adoniran. Adoniran, de Maringá. Muito bom dia, meu caro. Um grande abraço a você, a toda a região aí do norte do Paraná. Eu queria dizer para você, os preços de trigo estão reagindo, porque nós viemos uma safra passada muito grande e tivemos a infelicidade de termos uma safra desse ano, que não foi tão grande, uma safra cheia de problemas, e qualidade horrível, né? Qualidade horrível. Então, os preços do trigo ficaram aí, vamos dizer, jogados, trigo sendo negociado aí a R$ 1.200, agora mudaram, as coisas mudaram. Os preços do trigo já estão sendo negociados na faixa de 1.600, vamos dizer, tomando como base os moinhos de Curitiba, Ponta Grossa, nessa faixa aí de 1.550, 1.600. Então, houve uma modificação. É claro que quando você faz as contas e vai importar o trigo, claro que é um trigo de melhor qualidade, sem dúvida nenhuma, vai importar o trigo, ele já está chegando aqui acima de $300. Então, isso vai fazer, se os preços internacionais subirem, vai dificultar as importações. Então, o preço interno aqui tende a se valorizar um pouco mais. Nós tivemos uma boa valorização dos preços do trigo nos últimos 60 dias, porque até então o mercado de trigo estava totalmente parado, ofertado e sem comprador disponível. Seu Ginaldo, quero agradecer aqui o senhor ter respondido o seu Adoniran, ele está sempre conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. Quem lhe manda um abraço também é o Alberto Tesmer, falando conosco, salvo engano, do Tocantins. Agora, seu Ginaldo, para a gente concluir aqui a nossa conversa, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância desta edição do Crop Tour, que já está para acontecer. A gente vai piscar, é dia de vocês já voarem
para Chicago para dar início à edição deste ano, desse tour que vai ser tão importante num ano de laninha no radar, né, seu Ginaldo? E dessa safra americana se configurando aí com alguns sinais de alerta, quer dizer, é sempre importante checar essas informações em loco e pegar essas informações em primeira mão, né? Com certeza, Carla, nós faremos uma viagem. Eu diria que esse ano talvez uma das mais importantes, porque nós estamos no meio do fogo cerrado. De um lado muita oferta, de outro lado a demanda fraca, preços relativamente baixos em relação ao que tivemos aí há um ano, há 2 anos atrás. E nós vamos fazer um crop tour saindo do Brasil no dia 24 de agosto. Vamos descer em Chicago, no dia 25. No dia 25 vamos para Indiana, e no dia 26 estaremos em Ohio, voltando pelo sul de Indiana e Illinois, cruzando Illinois, depois no Missouri, depois a Iowa. Nós vamos, inclusive, a Pharma Progress Show, que acontece lá nos dias 29, 30 e 31. Nós estaremos lá dia 31, observando o que há de novo em termos de tecnologia, o que está acontecendo, como é que está o produtor americano, como é que são as coisas. E de lá nós seguimos, vamos para Nebraska, vamos para depois as Dakotas e vamos depois para Minnesota. E então voltamos para Chicago já depois de uma semana de correr o Corn Belt. Aí no dia 4 de setembro vamos para Montreal, vamos para o Canadá, fazer o Canadá, 3, 4 dias no Canadá. O Canadá está crescendo muito. A gente tem que ficar de olho, porque o Canadá tem terras muito boas. O problema do Canadá são as temperaturas, é o clima, tem muita área com canola, muita área com... Mas eles estão crescendo. A safra canadense está aumentando ano a ano, nos casos de soja e milho. Então, este ano é muito importante a nossa viagem, o nosso crop tour, onde levaremos técnicos, vamos dizer, produtores, pessoas que entendem de lavoura, como está o solo, quantas plantas tem por metro linear, quantas plantas tem por metro quadrado, e medindo quantas grãos tem por vagem, quantas vagens tem no pé, e aí fazendo os cálculos e divulgando isto no Notícias Agrícolas 3 vezes por dia, de manhã, de tarde e à noite, no final do nosso expediente, quando paramos no hotel para pernoitar, faremos mais vamos dizer, um boletim. Então, é uma viagem muito importante. Na realidade, Carlos, o nosso grupo já está completo. Eu diria para você que nós temos 2 vagas que surgiram agora essa semana, onde houve 2 existências, inclusive de pessoas que já estavam pagando, já tinham pago, por problemas de saúde na família e outro por problema das enchentes do sul. Então, teve essa desistência essa semana. Então, só temos 2 vagas. Nós vamos levar 9 pessoas, temos 7 pessoas já, incluindo eu e o Daniel. Então, só temos 2 vagas, Carla. Então, é uma viagem muito importante e nós temos uma vaga com alguns candidatos, mas nós não queremos levar pessoas que não são do setor e que não podem contribuir, não porque não queiram, porque não é o seu métier, não é o seu ramo. Nós vamos levar pessoas que queiram participar, que queiram estar conosco e vão trabalhar, porque não é uma viagem de trabalho. Então, fica aí o convite aos amigos que quiserem ir, que são produtores ou são pessoas especializadas, como agrônomos, enfim, etc., gerentes de empresas, diretores de empresas que queiram ir. Esse é o nosso programa, Carla.
Isso é sempre bom a gente reforçar, né, seu Ginaldo? Inclusive, o Clóvis Marques está aqui dizendo o seguinte, ó. Ele é de Sorriso, no Mato Grosso, e diz assim, ó. Forte abraço ao mestre Ginaldo e ansioso pelas notícias do Crop Tour que ele realiza com maestria. E o Henrique Porto diz assim, bom dia, Carla e Agro, como é ano de Laninha, é grande a chance de um evento climático desfavorável nos Estados Unidos. Então, meus amigos, juntem-se ao seu Ginaldo, a este timaço que já está confirmado, tem 2 vagas ainda para você que quer participar, ao nosso diretor Daniel, que também estará junto ao seu Ginaldo para fazer essa conexão, né, entre nós e o pessoal que estiver lá. Então, né, seu Ginaldo, é hora de aproveitar essas 2 vagas, entrar em contato com vocês e já garantir que poderá participar da edição desse ano, né? Os amigos que nos prestigiam com sua presença, com suas palavras, nós ficamos agradecidos. E lembramos que é muito bom participar, eu estou no agronegócio há 50 anos e gosto do que faço e amo o que faço. Então, aproveite essas 2 vagas que existem para pessoas realmente que querem participar, que querem trabalhar. E eu lembro, não temos nada definido, nada definitivo em termos de laninha, mas a probabilidade de um laninha entrar é muito grande. Eu tenho estudado isso com muito carinho. E a probabilidade daí em diante de vir problemas climáticos também pode acontecer. Não temos nada certo, mas é a única coisa que fará com que os preços possam subir, é uma seca, um problema de adversidade climática dos Estados Unidos que possa trazer redução da safra, consequentemente, redução da oferta mundial. Então, isso é que poderá puxar os preços. Não estamos torcendo pelo mal dos americanos, mas também queremos deixar o nosso apelo a todos vocês que estão nos acompanhando para que possam acompanhar isso muito de perto conosco na nossa viagem do Crop Tour. Muito obrigado. Eu que agradeço, seu Ginaldo. Uma excelente e iluminada semana para o senhor. Até a próxima. Um abraço. Bom trabalho. Até a próxima, amigos. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Amém. O senhor também, seu Ginaldo. Bom, senhoras e senhores, e dessa forma nós vamos concluindo a edição desta segunda-feira do Bom Dia Agronegócio com palavras, né, já assertivas do seu Ginaldo, uma análise importante para você acompanhar nesses próximos dias. A programação do Notícias Agrícolas está só começando, então continue conosco, que aqui a gente vai te trazendo as informações mais importantes para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. O Bom Dia Agronegócio está de volta a partir de amanhã, às 8 horas em ponto, pelo horário oficial de Brasília. Boa semana, boa segunda-feira. Bons negócios. Quero agradecer também a todas as ótimas e gentis mensagens que eu recebi aqui ao longo da nossa edição dessa segunda-feira. Até amanhã.